E aí, tudo bem? Para começar hoje, eu não vou trazer um fato, mas sim um desafio. Um quebra-cabeça que foi pensado justamente para revelar uma falha bem curiosa na nossa intuição. Bora lá entender isso melhor? Então, o desafio é o seguinte: se liga nos detalhes, hein? Um hospital grande, 45 nascimentos por dia. Um hospital pequeno, com 15. A gente sabe que a chance de nascer menino ou menina é de mais ou menos 50%. A pergunta é: em qual desses hospitais é mais provável que a gente veja dias em que mais de 60% dos bebês são meninos? Pensa um pouquinho aí. O que a sua intuição diz? Olha, se a resposta C, aproximadamente o mesmo, pulou na sua frente como a mais certa, saiba que a maioria das pessoas pensa assim também. A nossa intuição grita que, se a chance é sempre de 50%, o tamanho do hospital não deveria fazer diferença. Parece lógico, né? Mas. Pois é, a nossa intuição nos engana bonito aqui. A resposta correta, de acordo com a estatística, é a letra B. É o hospital menor que vai registrar bem mais dias com mais de 60% de meninos. Parece contraintuitivo, né? Mas calma, vamos entender direitinho por que isso acontece. Ok, então chegou a hora de desvendar esse mistério estatístico. A chave para a resposta está num princípio fundamental que o nosso cérebro adora ignorar: a importância do tamanho da amostra. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos esquecer os bebês por um segundo e pensar em algo mais simples: cara ou coroa. A lógica é exatamente a mesma. A chance de dar cara é de 50%, igualzinho à chance de nascer um menino. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Olha só a diferença absurda. Se a gente joga uma moeda só 10 vezes, a chance de dar mais de 60% de caras, ou seja, 6 ou mais, é até que alta, uns 17%. Mas e se a gente fizer isso 3.000 vezes? Aí a história muda completamente. A chance de obter mais de 60% de caras, gente, ela despenca para um número que é praticamente zero, 0,000001%. Ou seja, resultados extremos são muito, mas muito mais comuns em amostras pequenas. E isso nos leva direto para a tal da lei dos grandes números. O que a gente precisa guardar é o seguinte: amostras pequenas, como os 15 nascimentos do hospital menor, são muito mais instáveis. Elas podem se desviar da média de 50% com muita facilidade. Isso quer dizer que o hospital pequeno vai ter aqueles dias malucos com um monte de meninos, mas também vai ter os dias com um monte de meninas. Ele varia muito. Já o hospital grande, esse aí vai ficar quase sempre ali, bem pertinho da média de 50-50. Beleza, a matemática faz sentido, mas a grande questão é: por que o nosso cérebro cai tão fácil nessa pegadinha? A resposta para isso não está na matemática, mas sim na psicologia. Então, o que todo mundo acabou de sentir na pele é um viés cognitivo bem famoso chamado insensibilidade ao tamanho da amostra. É tipo a gente ignorar uma das peças mais importantes do quebra-cabeça estatístico: o tamanho do grupo que a gente está analisando. Só que esse viés não aparece do nada, sabe? Ele é, na verdade, um sintoma de um atalho que o nosso cérebro usa o tempo todo para simplificar o mundo. E o nome desse atalho é a heurística da representatividade. Funciona assim: nosso cérebro olha para uma situação e julga se ela é provável ou não com base no quanto ela se parece com um modelo que a gente já tem na cabeça. Por exemplo, se a chance é de 50-50, a gente espera que os resultados pareçam equilibrados. A gente compara a situação com esse estereótipo de aleatoriedade e, se bate, a gente assume que é provável. E foi exatamente isso que aconteceu lá no nosso desafio dos hospitais. A ideia de um resultado de 50-50 é tão forte na nossa mente que a opção aproximadamente o mesmo soa como a mais representativa dessa aleatoriedade. E essa sensação, ela é tão poderosa que faz a gente simplesmente esquecer o detalhe crucial do tamanho da amostra. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, bora ver como essa nossa falha de raciocínio é usada no mundo real. Porque, olha, depois que se aprende a identificar isso, começa-se a ver em todo o canto. Sabe aquela frase clássica de propaganda? 4 em cada 5 dentistas recomendam. Parece super convincente, né? É uma maioria esmagadora. Mas as agências de publicidade, elas sabem muito bem o que estão fazendo. Agora, usando o que a gente acabou de aprender com o caso dos hospitais, qual é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer sobre essa afirmação? Qual é a informação que está faltando aí, de propósito? Isso mesmo, o tamanho da amostra. A frase diz 4 de 5 dentistas pesquisados, mas não diz quantos foram pesquisados no total.
Se a empresa falou só com 5 dentistas e 4 deles concordaram, estatisticamente isso não significa absolutamente nada. É um resultado de uma amostra minúscula, que, como a gente viu, pode dar qualquer resultado extremo por puro acaso. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Agora que esse mecanismo ficou claro, a pergunta que fica é: onde mais a gente está sendo influenciado por resultados de amostras pequenas? Pode ser em manchetes de jornal sobre um novo estudo ou em histórias que amigos contam. Essa insensibilidade ao tamanho da amostra molda a nossa percepção da realidade o tempo todo. Fica aí a reflexão.